Segundo turno das eleições 2016, eleição chegando ao final e o Politiquim, nesse domingo, acompanhando desde manhã cedo, a reportagem do Jornal do Comércio, Jefferson, Suzy, eu também, a gente acabou mostrando vários momentos aí dos dois candidatos em Porto Alegre, Marquesan Júnior e Sebastião Melo, e com alguns momentos assim, mais assim, digamos assim, de trocas de acusações ou críticas. Como é que tu viu aí essa largada do segundo turno, Jefferson? Bom, a Suzy acompanhou o Sebastião Melo, eu tive que acompanhar o Nelson Marquesan, e a gente sentiu aquela tensão da campanha também nesse último dia, né? Os candidatos foram para as rádios de Porto Alegre, né? O Marquesan começou com a Rádio Guaíba, foi para a Rádio Gaúcha, depois a Rádio Bandeirantes e acabou com a Rádio Pampa. E foi engraçado que foi assim... A última rádio... Exatamente, a última rádio queria, que aconteceu o momento mais caloroso, digamos assim. Caloroso para os jornalistas que estavam ali do lado. Que estavam Calor mesmo que tá quente o dia, né? Então, combina. Aquela coisa que a gente estava ansioso, né? De ver os dois se cruzarem, porque... houve farpas, né, durante toda a campanha e disse que foi mais quente o momento, mas o que chamou a atenção foi o cumprimento dos dois candidatos. Os dois candidatos, estava o Marquesan dando a entrevista, o Sebastião Melo chegou depois, ficou esperando ali numa antessala até o candidato Marquesan acabar a sua entrevista. Eles trocaram um cumprimento assim, os olhares, assim que lembra dois boxeadores antes de começar a luta. E foi muito frio o cumprimento dos dois. É compreensível, né? Porque foi uma troca de acusações muito grande durante a campanha. Teve o episódio dos vidros quebrados do comitê do Marquesan. Dos tiros que acabaram sendo efeito chuva temporal, né? Que a Polícia Federal... Ficou na dúvida. Teve a morte do coordenador do programa de governo, do Sebastião Melo. Plínio Zaleschi. Exatamente, se foi usado ou não de uma maneira eleitoral. A candidatura Marquesan, acho que sim, que foi um jeito eleitoreiro, que foi usado de uma maneira até antiética essa questão. Marquesan até ressaltou que ele achava que a partir desse ponto os ânimos deveriam arrefecer, e não houve isso. E também o Marquesan hoje fez a ilação daquele incêndio no DEP, que teria inutilizado alguns documentos que poderiam contribuir com a investigação de fraudes no DEP. Então, toda essa gama, ela é preocupante, né? E os anos ficaram acirrados realmente. Não, e é interessante que o Marquesan começou amanhã desse segundo turno, desse domingo, bem mais tranquilo. Sim. Eu cheguei aí na casa da mãe dele, onde ele saiu para ir começar esse roteiro, né? Que até para as pessoas entenderem que é super tradicional esse roteiro pelas emissoras, né? Cada um vai lá e normalmente os horários são assim feitos para não haver encontro normalmente. E nesse caso foi porque um atrasou e aí acabou engarrafando. Mas o Marquesan começou no tom assim, paz, dia da eleição, democracia. Mas no final da manhã, na hora dele votar e tal, ele subiu o tom também, né? Depois era o Melo lá na votação, a Suzy acompanhou, eu estava lá também, assim, dizendo, não, eu estou discutindo fatos, eu não estou sendo agressiva. E ele também sentia que, não sei se é porque ele está em segundo, né, pelas pesquisas, claro que tudo se decide no voto hoje, mas ele já estava assim, num tom um pouco mais assim, de quem, né, realmente está buscando todas as possibilidades. Eu não sei como é que tu viu lá. Na verdade, ele começou amanhã também de uma maneira tranquila, ele fez vários comentários até engraçados, interagiu bastante com a imprensa que estava ao redor, mas sempre que chegava no nome do candidato Marquesan, ele ficava um pouco mais rígido, assim, dizendo que o Marquesan se baseou numa campanha mentirosa, numa campanha que inventou um atentado para angariar votos, e ele defendeu isso até o fim, até o momento da coletiva de imprensa depois do voto dele. E além da questão toda do Plínio, que foi mencionado também, ele trouxe muito à tona que ele sabe como que funciona aqui a prefeitura, ele já é vice-prefeito. A experiência de gestor, né? A experiência que ele cobrou de gestor, muito do Marquesan, e também, né, a questão de que ele não pode prometer milagre, que ele é o que ele está dizendo que o Marquesan está fazendo, que vai... Ele falou muito sobre a questão dos pardais que vão resolver a segurança pública e resolver a saúde pelo telefone.
Ele disse que é isso que o candidato está propondo e que ele sabe que na prática isso não funciona, que os pardais precisam de patrulhas da brigada, não foi a palavra patrulha que ele usou agora, mas não tô bem... Tem que ter a estrutura da ter, polícia na rua, não adianta isso, só... as barreiras policiais, ele disse. E a questão da saúde, obviamente o médico não pode resolver o problema pelo telefone, enfim, ele disse que o Marquesan está tentando brincar com a inteligência da população e ele o tempo inteiro ele fez críticas ao candidato. E tem também, que a gente já está vendo pelas perguntas e né, os repórteres buscando dos candidatos, como vai ser depois das 17 horas, depois que a gente já estiver sabendo o resultado, né? Que eu acho que né, o Melo, o que ele está sinalizando. Quando ele foi questionado sobre isso, ele até ficou um pouco mais brabo, assim, na questão de que ele vetou completamente qualquer participação do PTB e do PP em uma possível gestão dele, caso ele vença. E também ele disse que espera, no caso do candidato Marquesan vencer a eleição, que o PMDB assuma uma posição de oposição responsável, ele veio frisar essa palavra, e ele disse que não cogita de nenhum modo fazer uma parceria com o prefeito, enfim, se for eleito o prefeito Marquesan, e que ele vai voltar a advogar, e ele deixou isso bem claro com bastante veemência. E é um detalhe importante, né? Aqui eles estão em lados opostos, mas em nível federal, quer dizer, no governo federal, PMDB e PSDB são hoje base de governo. E o Marquesan está sinalizando o quê, Jefferson, em relação à composição, né, a formação do governo? O Marquesan frisou até isso mesmo, Paty, que eles apoiam o governo Temer e apoiam o governo Sartori, e ele deixou as portas abertas. Apesar de tudo, apesar das críticas que ele fez à campanha do Sebastião Melo, que segundo ele passou dos limites, foi uma campanha que atingiu uma crítica pessoal e não de propostas, ele disse que vai dialogar com qualquer candidatura, qualquer pessoa, político, partido que seja aberto a esse diálogo. Mas eu sinceramente eu não sei se vai dar para parar essas arestas, assim. Eu acho que foi uma campanha bem traumática, como a Suzy falou. Eu acho que não sei se o PMDB, principalmente se o Sebastião Melo tiver essa liderança de determinar a direção que o PMDB vai tomar, se vai ser possível fazer essa aliança. E uma coisa engraçada é que essa coisa de aliança ou não, o Marquesan deixou aberta a porta para uma possível aliança, uma possível participação de outros partidos no governo dele. Até porque depois ele vai precisar de base para governar, eu acho que... Exatamente. Ele é minoria. Quem tem PTB também, já na coligação, e PP, sabe que o jogo é muito por aí também. Isso é uma coisa interessante. O Maurício, candidato do PTB, que hoje apoia o Marquesan... Que parecia um candidato, né? Já desfilava como candidato, ele disse, eu fui candidato. Eu vi ele abraçando criança, beijando eleitor, mas ele tem uma inserção muito grande no público. Tu vê que ele tem um diálogo, uma comunicação muito boa. O público vai, abraça. Eu vi duas senhoras, quando ele estava dando uma entrevista na PUC, acompanhando o Marquesan, a gente precisa de sangue novo mesmo. E ele é aquele candidato que não tem pudor de chegar no público. Ele abraça mesmo, assim, ele é no tete a tete. Só que o Maurício falou o seguinte, que eu perguntei para ele se uma eventual vitória do candidato Melo, se o PTB comporia o governo, e ele disse que é uma questão de coerência, que o PTB não cedeu à insistência do governo do Estado de participar do governo Sartori, ele também não participaria do governo Melo, Daí eu também questionei, mas como fazer se sendo minoria na Câmara? E ele disse que é preciso uma maturidade, que os vereadores têm que saber que não se governa por um partido, mas sim por uma cidade. Então ele conta que mesmo tendo minoria na Câmara, não vai haver problemas de uma eventual vitória do Marquesan, é claro, de governar a capital. Ok, bom, isso tudo a gente vai poder ver a partir do final da votação. Né? A gente volta mais tarde com o novo Politiquim, já com o resultado da eleição, e partidos, novos candidatos, programas, coligações, aí acho que começa um terceiro turno, talvez, do que vai ser o próximo governo. Valeu, gente, Politiquim, Jefferson, Suzy, até mais.